aquela sensação estranha de você estar em um lugar, chegar uma pessoa e você não lembrar o nome dela? Ou, por exemplo, você esquecer de que fez alguma coisa e fazer essa coisa novamente? Essa é uma sensação horrível de que você está esquecendo algo. E às vezes você até desconfia se você realmente está esquecendo ou se as pessoas estão apenas sacaneando com a sua cara. Bom, foi pensando nisso porque às vezes eu realmente esqueço as coisas que eu resolvi aqui trazer uma lista com alguns filmes sobre personagens que perdem suas memórias ou têm suas memórias alteradas. Eu sou o Felipe Dias e este é mais um Fliperama. Aí antes que eu me esqueça, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos falar então sobre esses filmes, desses personagens que perderam essa capacidade de armazenar informações sobre o passado. Vou começar essa lista com um filme bem óbvio, mas que vale bastante a pena ser visto. Estou falando do filme Vingador do Futuro, estrelado por Arnold Schwarzenegger e dirigido por Paul Verhoeven, que também dirigiu Robocop. Se a gente pensar bem, tem também a ideia da perca de memória do personagem. Mas falando de Vingador do Futuro propriamente, o filme se passa num futuro distante, onde conhecemos um personagem chamado Douglas. Douglas ele trabalha como pedreiro numa grande construtora e começa a ter alguns sonhos estranhos que tem a ver com Marte. Ele fica se perguntando por que daqueles sonhos recorrentes. Então, em determinado momento, ele vê uma propaganda de uma empresa que promete implantar memórias em sua cabeça para dessa maneira você ter as férias perfeitas sem precisar sair do lugar. Então imagine que você quer ir para Paris, imagine que você queira ir para a França ou qualquer outro lugar do mundo. Você vai nesse lugar, implanta uma memória de viagem e vai acreditar que realmente esteve nesses lugares. E aí, será que uma memória falsa como essa vale a mesma coisa do que memórias verdadeiras? Comente aqui embaixo o que você acha sobre isso. Mas voltando, Douglas ele vai para essa empresa Total Recall para tentar relaxar a sua mente e também precisa ir de umas férias virtuais. Acontece que algo dá completamente errado e no momento que as memórias estão sendo implantadas na mente dele, Douglas começa a se lembrar das coisas e por que ele estava sonhando com Marte. Na verdade, ele seria um agente secreto, teve as suas memórias apagadas e que agora acreditava ser um trabalhador, um pedreiro numa grande construtora. Então ele resolve ir até a Marte para tentar descobrir quem ele era realmente. O mais interessante dessa história é que em determinados momentos o filme fica se questionando se o que estamos vendo é realmente as memórias dele, ele está realmente indo para Marte ou são memórias implantadas em sua cabeça e ele acredita que aquelas são suas férias ideais. Mas para saber a resposta dessa pergunta, você precisa assistir ao filme. Esse é um clássico filme dos anos 90 com efeitos práticos bem legais, um futuro distópico dos mais estranhos e personagens bem bizarros inclusive. O ator que faz o Hank de Breaking Bad faz parte desse filme. Dá uma olhada que lindão que ele tá aí. Este filme ele ganhou um remake em 2012, com Corey Ferry no elenco. As coisas são um pouco diferentes, mas essa versão de 2012 também é muito boa. O filme ele é baseado em um conto que eu gosto bastante do título original, que se chama Lembramos Pra Você, por Preço de Atacado. Ele está disponível neste livro aqui, Realidades Adaptadas, que reúne contos que foram adaptados para o cinema do Philip K. Dick. Já falo de outro filme que também tem o conto aqui. Se você quiser comprar esse livro, vou deixar o link na descrição. E agora vamos para o segundo filme dessa lista de hoje. Estranhos Prazeres é um filme de 1995. Você vai ver uma Los Angeles num futuro de 1999. Nesse futuro existe uma tecnologia ilegal chamada Brian Jackin. E com essa tecnologia você pode gravar suas memórias e sensações físicas, permitindo o usuário não só reviver essas sensações, como passar também para outras pessoas. E é em meio a isso que um ex-policial, interpretado aqui por Ralph Fiennes, descobre que está fazendo parte de um assassinato misterioso envolvendo sua ex-namorada, a indústria da música e policiais corruptos de Los Angeles. E durante as investigações, vamos vendo várias gravações, sensações, prazeres e ficamos confusos se realmente o nosso protagonista está envolvido nesse assassinato ou não. Eita, pode ter certeza que tem muita conspiração acontecendo nesse filme. Uma curiosidade aqui é que esse filme, Estranhos Prazeres, tem como co-roteirista James Cameron, de Avatar, Terminador do Futuro, Titanic, entre tantos outros clássicos do cinema. Um cara que realmente conhece ficção científica. Eu gostei bastante desse filme aqui, apesar dele não ser o meu favorito dessa lista. Mas acho que o mais interessante relacionado a esse filme é a maneira assustadora que ele faz relação às mídias sociais, ainda lá nos anos 90, onde as pessoas compartilham seus sentimentos, seus prazeres e suas memórias para todas as pessoas que estiverem interessadas em receber essas informações. E agora, um filme com Julianne Moore. Pode ter certeza que um filme com ela é muito difícil de ser ruim, não é mesmo? Estou falando do filme Os Esquecidos. Aqui, Julianne Moore interpreta uma personagem chamada Tully, que é uma mãe que está em luto, pois seu filho acabou de morrer num acidente de avião. Acontece que as pessoas começam a dizer para ela que esse luto é completamente inútil, pois essa criança que ela acredita ter perdido no acidente de avião nunca existiu. Ela acha cada vez mais estranho isso, pois o seu marido, o seu melhor amigo e outras pessoas começam a dizer realmente que essa criança nunca existiu. Mas ela tem uma convicção muito forte e um sentimento muito forte de que ela está correta, de que existiu uma criança que morreu num acidente. E quando ela está quase começando a acreditar no seu marido e nos seus colegas, ela conhece uma pessoa, um outro pai, que diz também que perdeu sua filha em um acidente,
só que ninguém se lembra dela. A menina foi praticamente apagada de sua existência, ele não consegue nem achar registros relacionados a essa criança. E para piorar as coisas ainda mais, o marido de Tully começa a não reconhecer mais a sua esposa. E o filme ele vai se desenvolvendo de uma maneira bem interessante e ficamos ali intrigados, querendo saber o que está acontecendo com a Tully. E o filme traz discussões bem interessantes com memórias do passado, o amor maternal, quem somos nós se não formos na verdade um acúmulo de nossas memórias. Se nós esquecemos hoje todo o nosso passado, todas as nossas experiências, todos os nossos prazeres, quem seríamos nós? O próximo filme dessa lista até é uma adaptação de um conto do Philip K. Dick que está nesse livro aqui e se chama O Pagamento. O filme é de 2003 e tem Ben Affleck no elenco. O filme conta a história de Michael, um engenheiro super conceituado em sua área, só que ele tem uma ocupação bem peculiar. Ele é contratado por empresas para descobrir informações e segredos das rivais. Porém, cada vez que ele descobre esses segredos, sua memória de curto prazo é apagada. Quando ele acorda, ele descobre que tem dinheiro o suficiente em sua conta para viver 3 anos tranquilo, sem precisar trabalhar. Então ele trabalha uma vez a cada 3 anos. E aí, você trabalharia com esse tipo de emprego uma vez a cada 3 anos, mesmo tendo a sua memória recente apagada? Mas voltando ao filme, em um desses trabalhos, Michael, ao invés de acordar com a conta cheia de dinheiro, ele acorda com um envelope na mão com alguns itens aleatórios. Um clipe de papel, uma bolinha de gude, várias coisas estranhas assim. E ele começa a se questionar, então por que esse envelope no lugar do pagamento? Será que essa foi uma escolha dele? Ou a empresa sacaneou ele, colocando o envelope no lugar do dinheiro? Então ele resolve investigar o que está acontecendo, porque o envelope em sua mão, e vai encontrar uma colega chamada Rachel, que inclusive é interpretada aqui brilhantemente pela Uma Thurman. O mais interessante é que durante toda essa investigação, Michael vai percebendo que todos os itens que estão dentro do envelope são úteis para ele. Precisa fugir, por exemplo, do carro da polícia e descobre que tem um clipe de papel que vai servir exatamente para poder abrir a porta e assim por diante. Então, ficamos tentando entender o que está acontecendo, porque os itens exatamente o que ele precisa em um determinado momento que ele precisa, e vamos ficando cada vez mais curiosos para saber qual será o final dessa história. Eu gosto bastante desse filme, mas eu tenho uma crítica a ele. A direção e o roteiro preferiram ir mais para a ação do que para a discussão filosófica e ficção científica que existe no conto original. O conto original ele é muito mais interessante e investigativo, mas tirando isso, é um bom filme e também é uma boa adaptação. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando só sobre os contos que estão nesse livro e que foram adaptados. Deixem nos comentários se vocês querem ou não, beleza? E para encerrar a lista de hoje, um filme que eu já falei aqui algumas vezes, que é um dos meus favoritos de ficção científica, Cidade das Sombras, de 1998. Só não confundir com um filme de mesmo nome, de 2008. Do que fala o filme Cidade das Sombras? Aqui conhecemos um cara chamado John Murdoch. Ele mora numa cidade metropolitana, bem parecida com Nova York, que é uma noite eterna. E ninguém ali, nenhum dos moradores dessa cidade, parece se importar ou se dar conta de que nunca amanhece. O filme começa então com John Murdoch acordando num quarto de hotel. Esse quarto tem algumas coisas estranhas. Ele está dentro de uma banheira, ao seu lado existe um aparelho esquisito que parece uma seringa, e ele descobre que nesse quarto existe uma mulher que foi assassinada. John não sabe nem seu próprio nome, quem ele é, o que ele estava fazendo ali, mas não demora muito para ele descobrir que ele é o principal suspeito do assassinato da mulher que está naquele quarto. Não apenas desse assassinato, mas de outros assassinatos brutais que estão acontecendo na cidade. Então ele tem que descobrir quem ele é, fugir do inspetor de polícia, e durante essa fuga ele vai conhecer um homem que vai ajudar ele, que é um doutor, vivido aqui pelo Kiefer Sutherland, de 24 horas. E durante as investigações vamos descobrindo um pouco mais sobre o John Murdoch, só que as coisas não param por aí. Essa cidade ela é comandada por alguns seres bem estranhos que manipulam as pessoas, que utilizam os seres humanos como uma espécie de experiência, plantam memórias nas mentes das pessoas. Então uma pessoa, numa noite, é um morador de rua, na outra é um empresário super rico. Toda noite, em determinado horário, as memórias dessas pessoas vão sendo alteradas. Resta saber agora por que ele conseguiu se lembrar e estar acordado quando essas memórias são alteradas. Esse é um filme ótimo, uma grande ficção científica e vale a pena assistir, mas eu indico que você assista a versão do diretor, pois ela é mais complexa e mais completa também. Todos os filmes que eu citei aqui, a maioria deles você consegue comprar ou alugar pela internet, mas se você fizer uma pesquisa mais aprofundada, você consegue encontrar ele aí caindo do caminhão. E você, conhece algum outro filme sobre perca de memória, personagens que não se lembram quem são ou tiveram suas memórias alteradas? Comente aqui embaixo, vamos aumentar a nossa lista. Quem sabe eu volto aqui e faço uma parte 2. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, e se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com os seus inimigos, vamos irritar essas pessoas. Se inscreva também, estou com a meta de chegar até 10k no final do ano, me ajude nessa aí, rumo aos 10k. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou deste, você pode gostar desses aqui também. Esse aqui foi o último que eu produzi aqui no canal, filmes para você sair da Matrix. Muito obrigado e até a próxima.